Mas antes de entendermos o quanto que a Vale está barata comparado com as outras empresas do setor, vamos entender como que o setor está barato, né? Então a gente vê aqui a UBS dizendo o suporte aqui do minério de ferro entre 90 e 100 dólares, após os tomos recentes, é aqui que eles acreditam que pode ser um fundo aqui para o minério de ferro. Então os motivos da queda do minério de ferro você já tem acompanhado comigo, né? Ela foi impulsionada aqui por aumento dos estoques portuários, isso aqui é uma questão mais de curto prazo, tá? Então deve ser resolvido aí em breve. Temos a questão da baixa lucratividade das usinas siderúrgicas. Vocês têm acompanhado o drama das siderúrgicas, né? Realmente tem excesso de aço e a China está jorrando aço para tudo quanto é lado e elas estão comprando no menor preço que elas conseguem, porque as margens estão apertadas para elas. Isso aqui já é uma questão que depende um pouco mais exatamente do outro ponto aqui, que é a atividade de construção da China, que está um pouco fraca nesse momento, causando essa pressão aqui no aço, que causa pressão no minério de ferro. Então, muito aqui depende da China, mas não é só a China, obviamente, temos o mundo inteiro, mas a China é o principal ponto. Então, a China, ela até está crescendo bem ali na casa dos 5 e poucos por cento, mas a construção está meio que devagar ali, um pouco mais do que o pessoal imaginava, tá? Enfim, eles complementam que agora estão alinhados aqui a curva de custos, então eles esperam que o suporte de custos entre 90 dólares e 100 dólares a tonelada seja mantido, tá? Então nós estamos aqui, segundo a análise do OBS, no fundo poço aqui em termos de preço de minério de ferro. Já a Genial Investimentos comenta que todas as empresas do setor de metais e mineração que elas acompanham estão amplamente influenciadas por duas situações: o fluxo de má notícia e incerteza sobre a China. Então a gente está vendo aqui, principalmente na Vale, inclusive notícias políticas, tá? Que acabam fazendo preço aqui na empresa. Entretanto, eles ponderam que não vem a China nos dias melhores realmente, mas a situação pode não ser tão ruim quanto alguns investidores precificam, até porque, por mais que tenhamos entendimento que a situação do mercado imobiliário é estrutural, ainda assim nos parece que alguns investidores estão carregando um pessimismo além do ponto em seus vieses. Então é basicamente isso. Será que nós estamos no fundo do poço do minério de ferro? E quando olhamos as cotações do minério de ferro, ele tem sido muito volátil. Desde 2019 ali podemos ver uma alta acontecendo no começo do ano, uma queda no meio do ano, muitas vezes acaba acontecendo essa queda exatamente no meio do ano, e aí nós temos aqui um zigue-zague lateralizado, e aí vem a pandemia, o minério de ferro dispara até de uma forma exagerada e despenca muito fortemente. No meio do caminho nós também tivemos a Evergrande aqui assustando, aquele momento realmente deixou bastante assustado. De uma forma ou de outra a China deu uma melhorada na situação, mas nós já acompanhamos outros vídeos, ainda não está tão bacana a situação, o setor imobiliário da China está apertado, a gente viu ali inclusive as empresas estatais chinesas ganhando força ali na questão da construção, enfim, né? Mas a gente tem uma situação melhor que estava ali, pelo menos no sul do Evergrande. A gente viu alguns ruídos acontecendo entre altas e baixas, e isso foi acontecendo sempre, muito ruído, recentemente teve uma recuperação e uma nova queda acentuada. Então, é um setor muito volátil e só de olhar o gráfico você já vê que estamos mais próximos do fundo do que do topo, né? E quando a gente observa os valores então que a OBS nos disse como um ponto de fundo aqui para o minério de ferro, parece fazer sentido, em torno dos 100 dólares e os 90 dólares. Pode ser que o minério de ferro fique nesses valores fazendo um fundo aqui. Realmente, para cair, teria que ter mais cenário adverso para realmente ele ir buscar valores inferiores. Aí ele teria mais um ponto aqui na casa dos 76 dólares, onde seria mais difícil ainda ele cair. E abaixo disso, realmente, eu acho bem difícil. Teria que ter uma crise imobiliária bem séria aí para o minério de ferro ir abaixo de 76 dólares neste momento. Então, vamos ver. Para chegar aqui ao fundo que o OBS nos falou, teria que cair 8%, para chegar naquele fundo que eu estou falando aqui, teria que cair 20%. Então, basicamente, essa é a foto que nós temos, o minério de ferro próximo aqui dos fundos. Então, embora meu canal tenha até investidores mais experientes do que a média de outros canais aqui do YouTube, o fato é que eu sei que tem bastantes aqui pessoas novas na bolsa, e você não precisa ficar tão com medo de cenários mais adversos. Você está vendo aqui, por exemplo, que o OBS está falando aqui, os 90 e os 100 dólares pode ser um fundo, mas não há garantia. Só que você nunca vai ter garantia na renda variável. Lembra que o Warren Buffett diz ali, compra o som dos canhões, ignora as notícias negativas, ele quer dizer exatamente isso, porque quando a coisa está feia, sempre vai ter alguém desenhando um cenário pior ainda, né? Foi assim com os Estados Unidos. Até hoje tem gente que cisma aí que a dívida dos Estados Unidos não sei o que, que a bolsa... Cara, se eu fosse esperar isso, olha quanto que a bolsa dos Estados Unidos já subiu nos últimos 2 anos aqui. E eu comprei lá atrás, né? Eu comprei
quando todo mundo falava que a Bolsa dos Estados Unidos ia cair 40%, 30%. É uma maluquice aí, né? Então, o que acontece? A Bolsa subiu aí, sei lá quantos por cento, disparou. Então você não pode ficar só pensando no pior cenário possível, tá? Além disso, eu gostaria de lembrar vocês que a China ela trouxe uma bagunça nova para a bolsa, né? Isso aqui é um cenário que eu estou vivendo com vocês aqui, que é um pouco diferente quando eu comecei a investir. A China, ela traz tudo que ela faz, ela traz um excesso de capacidade, inclusive Estados Unidos está reclamando do excesso de capacidade industrial que a China está fazendo e é um problema crescente. Eles inundam tudo aqui. Olha só, o governo Biden está cada vez mais preocupado com a superprodução chinesa de veículos elétricos, de painéis solares, de semicondutores e outros produtos que acabam inundando os mercados globais. A própria China está começando a conversar sobre isso, porque às vezes é até ruim para eles mesmos, como eles estão sofrendo agora ali na questão das siderúrgicas deles. Eles simplesmente pegam o setor e começam a produzir o máximo possível como se não houvesse amanhã. É o estilo China ali, né? É até mais capitalista do que a gente costuma ver nos países capitalistas, né? A forma China de lidar com a coisa. Então agora que nós já falamos do setor de mineração, vamos comparar a Vale com empresas mundiais, a começar um pouco aqui dentro de casa, né? Vamos falar aqui da CS Mineração. Eu coloquei a Aura Minas só a título de curiosidade, né? Ela é mais ouro, tem também cobre ali, mas é um cenário diferente. O ouro está em outro momento, né? Enfim. Então a gente vai olhar aqui qual é o principal indicador que eu gosto de comparar empresas aqui deste setor. EV/EBITDA, tá? O EV/EBITDA vai nos mostrar aqui o valor da empresa, também considerando a dívida dela, e aí nós temos um cenário muito parecido entre Vale, CSN e Mineração. Só que a gente pode também complementar olhando o PVP e o PL, podemos ver que a Vale está mais descontada nesse cenário, dividendo bom para ambas as empresas. A CS Mineração está numa pegada de crescimento bastante aqui na questão do ferro, enquanto a Vale ela não está focando tanto em crescimento de volumes, ela está focando mais nesse momento na minério de qualidade e transição energética e também segurança, né? Quando a gente pega o último ano, a Vale vem de queda de 23,6%, enquanto a CS Mineração vem de alta de 9,9%. Porém, quando olhamos no ano atual, a CS Mineração vem despencando 35%, enquanto a Vale, no ano atual, ela vem de queda de 22,5%. O que acontece aqui que a gente vê é que a Vale ela vem sofrendo também muitos ruídos políticos, muitos ruídos aqui em diversas frentes, né? Não somente ali a questão do minério de ferro. Então ela acaba tendo outros ruídos, ela não surfou aquela onda de alta do minério de ferro, mas já emendou na queda que aconteceu no minério de ferro, aliado também a mais ruídos políticos, só não caiu mais porque ela está bastante descontada. Já a CS Mineração, ela tem essa reversão por conta, né, do minério de ferro. O minério de ferro caiu, ela cai. Ela acaba seguindo mais de perto ali o minério de ferro, acaba sendo mais volátil também. Ela também tem um projeto de crescimento muito aqui de volumes, então é natural que isso aconteça. E a Vale, além daquela questão do CEO que ficou para o fim do ano, que é uma pressão que o mercado não vai esquecer até que seja definido, então no fim do ano nós teremos essa decisão de quem será o novo CEO da Vale, né? Por enquanto continua Eduardo Bartolomeu, e aí nós temos aqui as questões que, suspendendo aqui as operações da mina na Vale lá no Pará, tem a questão aqui do acordo da concessão da ferrovia, isso aqui pode trazer algum ruído adicional acontecendo na empresa, ou de repente algo positivo com o fim dessa novela que seja um desfecho menos pior, vamos assim dizer, que o mercado estava esperando, tá? Então, exatamente por tanto ruído que a Vale está passando, é que eu vejo a Vale, mesmo sendo gigantesca e devendo ser mais cara do que a CS Mineração, ela está até um pouco mais barata na minha visão. E quando a gente observa a opinião do mercado em relação às empresas, a CS Mineração eles colocam aqui um preço justo de 6,35, uma margem aqui então de 24,5%, uma recomendação neutro. Enquanto para a Vale, eu vou utilizar a Vale ADR, tá? Não a Vale 3, que tem mais pessoal aqui cobrindo. Então a gente tem aqui a Vale ADR com uma margem de 46,2% de alta, um preço justo de 17,27 em dólares, uma recomendação de compra. Mas o preço está praticamente alinhado com a Vale do Brasil, tá? Vamos agora começar a comparar com as empresas internacionais, as mineradoras gigantescas. Eu selecionei para a gente comparar primeiro aqui em termos de preço justo. Lembra que preço justo não quer dizer que a Vale deva valer apenas isso de alto. Isso aqui é o que o mercado está sentindo aqui em relação a ela, eles já colocam riscos e tudo mais, tá? Enfim, 46% aqui é a margem para Vale. Na sequência nós temos a Rio Tinto com 26,9%, também recomendação de compra, agora compra forte na Rio Tinto. Na sequência nós temos a BHP, uma recomendação de compra, 8% de margem apenas, e aí para fechar a Anglo América com uma queda de 1,9%. Agora vamos comparar os múltiplos
que aí tem menos da gente ficar aqui imaginando, a gente vai ver o que está ali e pronto. Então, para ler aqui alguns fundamentos de Vale, BHP, Rio Tinto e Anglo América, eu peguei de um site lá internacional da gringa, eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês verem, e vamos então comparar primeiro o EV/EBITDA. O EV/EBITDA da Vale está em 3,98, enquanto a BHP 7,06, o que dá um desconto da Vale em termos de EV/EBITDA para a BHP de 43,6%. Em relação a Rio Tinto, um desconto de 21,3%. Em relação à Anglo-América, um desconto de 37,9%. Apenas fazendo a média aqui do desconto, a gente está fazendo uma quantidade de padaria, daria então um desconto médio aqui em relação a essas três empresas de 34,3%. Quando a gente passa aqui para o PL atual, nós temos um desconto médio de 52,1%. Em relação ao PL projetado, que o mercado projeta aí nesse site gringo que eu peguei, está dando aí um desconto médio de 50,1%. Então, olha só, está muito barato em termos de PL a Vale, seja no PL atual, seja no PL projetado. Em termos de PVP, 35% de desconto. Fazendo uma média aqui, bobinha de todos isso aqui, nós temos um desconto médio aqui da Vale, então, em termos desses múltiplos, de 42,9%. Em termos de preço justo, foi o que nós acabamos de ver ali na Investing, né? Deu um desconto de 35,2%. Então a Vale está descontada em comparação com outras empresas que também vêm sofrendo o cenário adverso do minério de ferro, e a Vale tem um desconto adicional, que não é normal para uma empresa gigantesca do tamanho da Vale. Então, você pode dizer que esses descontos aqui, de 42,9 talvez, ou você pegar aqui, vamos ver, eu acho que o mais bacana para a gente olhar é ver vista. Ela tem um desconto de 34,3 em relação às outras empresas, muito provavelmente por conta de ruídos políticos. Será que faz sentido tudo isso? Na minha visão, existe um exagero. Então, existe um exagero no minério de ferro, existe um exagero sobre a Vale. É por isso que eu venho aí comprando a Vale. E para a Vale cair e fazer aquele fundo que ela fez lá em 2023, ela teria que cair 5%, que não é muito, né? E aí, para cair além disso, só mesmo acontecendo algo muito mais sério ali na China, na minha visão. Gostaria de lembrar vocês de não perder a oportunidade de aprender a ganhar dividendos aqui com a Vale e outras empresas também, né? Mas a Vale é uma empresa muito fácil de você ganhar aqui dividendos adicionais com ela, e seja na baixa, seja na alta, seja no momento de volatilidade, uma proteção contra a queda, um compromisso de comprar caso ela caia mais ainda, né? Então, o preço que você gasta nesse curso, você recupera muito rapidamente e você vai ter esse conhecimento para o resto da sua vida. Você está investindo aí em você. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!